Fala, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal. Seja você de perto ou de longe, é muito bem-vindo para este projeto maravilhoso da leitura da Bíblia em 100 dias. Já superamos 30% dessa leitura maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus já está fazendo um impacto na sua vida, já está sendo transformado pelo Espírito Santo e você e sua família serão com certeza alcançados pelo favor de Deus. Amigo, se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveite para inscrever-se no canal, aproveite para compartilhar com alguém que precisa deste cuidado da palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo. Compartilhemos para que possam também ter acesso. Vamos dar sequência aqui à nossa leitura em Mateus, capítulo 27. Mas antes eu quero orar contigo. Querido Deus, obrigado por essa riquíssima oportunidade de aprender mais de Ti através da leitura da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, os Teus preceitos, os Teus estatutos. Amém. Mateus capítulo 27, versículo 1 diz: De manhã cedo os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram e levaram, entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: Pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: Não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro, transformando num cemitério para estrangeiros. Por isso, até o dia de hoje, ele se chama Campo de Sangue, cumprindo assim o que o profeta Jeremias diz: Tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro conforme o Senhor ordenou. Agora Jesus estava diante de Pilatos, governador romano, que lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: Você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas ele Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse. Cada vez, cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: Qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: O que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por que quis saber Pilatos que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o! Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse:
Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta que nós, nossos descendentes, sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus, puseram nele um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e cuspiram nele. Tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam na sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sorte para dividir as suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Em cima de sua cabeça estava presa uma tabulita com acusação feita contra ele. E este é Jesus, rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudiu a cabeça em zombaria. Você disse que destruiu o templo e reconstruiu em 3 dias. Pois bem, se és filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, líderes do povo, também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Diziam: quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e cremos nele. Ele confiou em Deus. Então que Deus o salve, se quiser, pois ele disse: eu sou filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele insultavam da mesma forma. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta de 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima para baixo, e a terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto, com tudo o que havia acontecido, e disseram: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregasse o corpo. José tomou o corpo e o envolveu no lençol limpo, feito de linho, e o colocou no túmulo da sua propriedade, escavado na rocha, e
Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentada em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes, os fariseus, foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, pedimos que lacrem o túmulo até o terceiro dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardas e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os aveus, os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena deles. Não se unam a elas por meio de casamentos, nem deem filhos às suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tornem as filhas delas como esposa para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorarem outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas, cortem os postes de Acera e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a você, nem os escolheu para serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes tudo foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão, da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem seus mandamentos. Não hesite, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam todos estes mandamentos, decretos, estatutos que hoje lhe dou. Se vocês guardarem esses estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá a sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará e os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra, seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo, azeite, também grandes rebanhos de ovelhas e bois. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens e mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor protegerá de toda enfermidade, não permitirá que sofram doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós. Não tenha medo deles. Lembrem-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e toda a terra do Egito. Lembre-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor Deus enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos, e lembre-se dos sinais de maravilhas e da mão forte, do braço poderoso com que
com os quais ele tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês e é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor, seu Deus, os entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão até que sejam destruídos. Entregará reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo. Não cobicem a prata nem o ouro que os reveste. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro das suas casas objeto algum que seja detestável, pois como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para destruição. Deuteronômio capítulo 8. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, habilitando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, ele os sustentou como maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todas esses 40 anos, suas roupas não se gastaram, seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Pense nisso, assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Portanto, obedeça aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos, temendo a Ele, pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos, tanques de água ou campos que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo cevado, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas, cobre de grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembre-se de louvar o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, estatutos, decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas de onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, a sua prata, o seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se torne orgulhoso e não esqueça do Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto
imenso e assustador, cheios de serpentes venenosas, escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor, seu Deus. Ele é que dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, com você, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-o e os curvando-se diante dele, certamente serão destruídos, assim como o Senhor destruiu outras nações em seu próprio caminho. Vocês também serão destruídos caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Deuteronômio capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence à nação muito maiores e mais poderosas que vocês, povo que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes, altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir os Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor seu Deus vai adiante de vocês com fogo devorador. Ele devorará e humilhará de diante de vocês, para que vocês os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor seu Deus tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu essa terra porque sou justo. Não é por causa da perversidade das outras nações, para que ele as expulsasse de diante de vocês. Você não está prestes a tomar posse da terra deles, porque é justo e íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade deles, para cumprir o juramento que fez seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade, porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Lembre-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto, desde os dias que saíram do Egito até agora. Vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente, até mesmo no Monte Sinai. Tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-lo. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra cravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias, 40 noites ali. Durante todo esse tempo não comi nem bebi água. O Senhor me deu 2 tábuas, das quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinha proclamado no meio do fogo, quando estava reunido ao pé do monte. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as 2 tábuas de pedra gravadas nos termos da aliança. Então o Senhor me disse: levanta-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhe havia ordenado. Derreteram metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Fique no lado e eu os destruirei. Apagarei o nome deles debaixo do céu. Depois farei de vocês e de seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa do que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas,
Virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra gravada com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi o que haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham derretido metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro, como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas de pedras e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias, 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma, por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão, que também queria destruí-lo, mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que havia feito, derreti no fogo e moí até virar pó. Em seguida joguei o pó no riacho que desce ao monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá e em Cades Barneia. O Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e não confiaram nem nele, nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias, 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. E orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não os destruas, eles são teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgatastes do Egito com teu grande poder e tua forte mão. Peço que te lembres dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado desse povo. Se eu destruir os egípcios, dirão, eles morreram, porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez digam, eles o destruiu porque os odiava, levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são teu povo, a tua propriedade especial, que tiraste do Egito com tua grande força e teu braço poderoso. Deuteronômio capítulo 10. Naquela ocasião, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. E eu escreverei nas tábuas das mesmas palavras que estavam nas anteriores, que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia, cortei as 2 tábuas de pedra como as anteriores. Subi ao monte, levando as tábuas na mão. Mais uma vez, o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes havia proclamado no meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci do monte, coloquei as tábuas da arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Moserá, onde Arão morreu e foi sepultado, e Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida viajaram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estarem diante do Senhor, a fim de servi-lo
de pronunciar bênção em seu nome. Essas são as suas responsabilidades até hoje. Por isso, os levitas não têm porção alguma na terra como herança entre seus irmãos israelitas. O propósito é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levanta-se, siga viagem, guie ao povo para que entrem e tomem posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema ao Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável, ele que que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Obedeça sempre os mandamentos, os decretos do Senhor que hoje lhes dou para seu próprio bem. Veja os mais altos céus e a terra e tudo o que nela há pertencem ao Senhor, seu Deus. No entanto, o Senhor escolheu 6. No entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a ele de coração e não deixe de ser teimosos. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o grande Deus, o Deus poderoso, temível, que não mostra parcialidade, não aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos, às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupa. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros em terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dele. Somente ele é Deus, o único digno de louvor, aquele que por vocês fez milagres poderosos que vocês viram com seus próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Deuteronômio capítulo 11. Amem o Senhor, seu Deus, obedeçam sempre ao que ele exige, seus estatutos, decretos, mandamentos. Lembre-se de que hoje não falo a seus filhos que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, seu Deus, nem viram a grandeza, a mão forte de seu braço poderoso. Eles não viram os sinais, os atos poderosos que ele realizou no Egito, contra fato de todas as suas terras. Então viram o que ele fez aos exércitos egípcios e seus cavalos e carros de guerra, como ele afogou no Mar Vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu. Até hoje não se recuperaram. Seus filhos não virão como o Senhor cuidou de vocês no deserto. Até chegarem aqui, não viram o que ele fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendente de Ruben, quando a terra abriu a boca no acampamento dos israelitas e os engoliu junto com suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos esses atos poderosos. Portanto, obedeçam todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham força para avançar, conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados e a vocês,
os descendentes dele uma terra que produz leite e mel, com fartura, pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é uma terra, não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e para onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, como numa horta. A terra pelo qual em breve tomarão posse é terra de montes e vales, com chuvas de grande quantidade. É terra da qual o Senhor seu Deus cuida continuamente todo ano. Se obedecerem finalmente os mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor seu Deus, e servirem a Ele com todo o seu coração e toda a sua alma, Ele mandará chuvas nas estações apropriadas de outono e a primavera, para que vocês juntem as colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais, e vocês terão alimento com fartura. Mas tenham cuidado, não deixe seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá as colheitas. Em pouco tempo vocês serão removidos de boa terra que o Senhor lhes dá. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-na as mãos, prendam-as na testa, como lembrança, ensinem seus filhos a conversarem a respeito delas, quando estiverem em casa, quando estiverem no caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Escreva nos batentes das portas de suas casas e de seus portões, para que, enquanto o céu permanecer em cima da terra, você e seus filhos prosperem neste chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos que lhes dou. Amem o Senhor seu Deus, andando em seus caminhos, apegando-se firmemente a Ele. Então o Senhor expulsará todas as nações diante de vocês, embora elas sejam muito numerosas e mais fortes. Vocês tomarão posse da sua terra. Todo lugar em que puserem os pés será de vocês. Suas fronteiras se estenderão do deserto ao sul, do Líbano ao norte, do rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste. Onde quer que forem em toda a terra, ninguém será capaz de lhes resistir, pois o Senhor, seu Deus, fará os povos se apavorarem e temerem vocês, como lhes prometeu. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, mas não serão amaldiçoados. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se dos seus caminhos, adorando deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra, da qual em breve vocês tomarão posse, pronuncia a bênção do Monte Gerizim, a maldição do Monte Ebal. Esses dois montes ficam ao oeste do Rio Jordão, na terra dos cananeus, que vivem no Vale de Jordão, perto da cidade de Gilgal, junto dos carvalhos de Moré. Vocês estão prestes a atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando a conquistarem e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de cumprir todos os decretos e estatutos que hoje lhes dou. Deuteronômio capítulo 12. Esses são os decretos e estatutos que vocês devem ter cuidado de cumprir todos os dias em que viverem na terra que o Senhor, seu Deus, o Deus de seus antepassados, lhes dá,
para tomarem posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares em que elas adorarem seus deuses, no alto dos montes, nas colinas, debaixo de todas as árvores verdejantes, derrubem os altares idólatras e despedacem as colunas sagradas, queimem os postes de Acera e quebrem suas imagens esculpidas, apaguem completamente o nome dos seus deuses, não adorem não adorem o Senhor seu Deus da forma como esse povo pagão adora os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor seu Deus no lugar que ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome. Ali vocês apresentarão os holocaustos, sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias, as ofertas das primeiras crias do gado, dos rebanhos. Ali vocês, seus familiares, comerão a presença do Senhor, seu Deus, se alegrarão de tudo que realizaram, porque o Senhor, seu Deus, os abençoou. Vocês mudarão sua forma de adorar. Hoje, cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança em breve. Porém, vocês atravessarão o Rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando ele lhes der descanso de todos os inimigos à sua volta e vocês estiverem vivendo em segurança da terra, levem ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome tudo o que eu lhes ordeno, os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, ofertas para cumprir um voto que fizeram ao Senhor. Alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus, com seus filhos, filhas, e seus servos, servas. Lembre-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberam porção alguma na terra como herança entre vocês. Tenham cuidado de não sacrificar seus holocaustos ou de bem entender, mas apresentem-nos apenas no lugar que o Senhor escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo o que lhes ordenei. Contudo, vocês poderão abater animais e comer carne de qualquer cidade, em qualquer cidade, sempre que desejarem. Comam à vontade os animais com os quais o Senhor, seu Deus, os abençoar. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Não comam, porém, o sangue derramado no chão como se fosse água. Não comam nas suas cidades os dízimos dos cereais e o vinho do azeite, nem oferta da primeira cria e o gado dos rebanhos, nem oferta alguma para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas sagradas. Comam essas ofertas na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Comam com seus filhos, filhos, com seus servos, servas, com os levitas que vivem em suas cidades. Alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. Em tudo que fizerem, tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas, enquanto vocês viverem na sua terra. Quando o Senhor, seu Deus, expandir seu território como lhes prometeu e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Se o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome ficar distante de onde moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado, dos rebanhos, das ovelhas, comer carne em suas próprias cidades, conforme lhes ordenei. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou veado. Mas nunca comam sangue, pois o sangue é a própria vida. Não comam sangue, derramem no chão como se fosse água. Não comam sangue para que tudo vá bem com vocês, com seus filhos, pois farão o que é certo aos olhos do Senhor.
Levem ao lugar que o Senhor escolher as ofertas sagradas, as ofertas apresentadas para cumprir o voto. Apresentem a carne, o sangue, os holocaustos, o altar. Seu Deus, o sangue de outro sacrifício será derramado no altar, e seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer todas as instruções que lhes dou, para que tudo vá bem como vocês e seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Quando o Senhor seu Deus for adiante de vocês, destruir as nações, vocês expulsarem e estabelecerem na terra, não caiam na armadilha de seguir costumes das nações e adorar seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses, nem perguntem como as nações adoram seus deuses. Queremos seguir o seu exemplo. Não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como as outras nações adoram seus deuses, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chega até a queimar seus filhos e filhas de sacrifício a seus deuses. Portanto, tenham cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Jó, capítulo 7. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como o servo que anseia pela sombra, como o empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso, quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes, crostas de ferida, minha pele se racha e vaza pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão. Terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro, nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Deixem seu lar para sempre. Ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar, tenho de expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu, mar revolto, ou algum monstro marinho para que me ponha sob vigilância? Penso, na cama encontrarei descanso, no leito me aliviará do sofrimento, mas tu me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. Preferiria ser estrangulado, melhor morrer do que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhes dê tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e põe à prova a cada instante, porque não me deixes em paz. Dá-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Se eu pequei, o que fiz? O que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Porque fizeste de mim teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e remova minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procurares por mim, já não existirei. Jó capítulo 8. Então Bildade de Sua responde a Jó: até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele, por isso receberam o castigo devido. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. Embora tenha começado com pouco, no final você terá
Muito. Pergunte às gerações anteriores, tente a experiência dos antepassados, pois nós nascemos anteontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra, mas o que vieram antes de nós a instrução, eles lhes ensinaram a sabedoria de outrora. Porque o papiro cresce fora do brejo, o junco se desenvolve sem água, quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos os que esqueceram de Deus, que esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio, apoia-se numa teia de aranha, busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol, seus ramos espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras, num leito de rochas se firmam, mas quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa: Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso, seus lábios de gritos de alegria. E os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. Jó, capítulo 9. Então Jó falou novamente: Sim, eu sei que tudo isso é verdade, de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quiser levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez enfrentou e saiu vencedor, ele move montanhas sem dar avisos, em sua ira as põe abaixo, sacode a terra e em seu lugar faz tremores seus alicerces. E se ele ordena o sol, não nasce, as estrelas não brilham, ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar, criou todas as estrelas, a Ursa, o Orion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele faz grandes coisas maravilhosas demais para entender e realiza milagres incontáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma a força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar o que está fazendo? E Deus não refreia sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob os seus pés. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus ou mesmo argumentar com ele? Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção, pois ele me ataca com uma tempestade, sem motivo me fere repetidas vezes, não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declara culpado. Embora eu seja íntegro, ela provaria que eu sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tanto íntegro como perverso. Quando uma praga vem repetidamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos. Ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus que faz isso, então quem é? Minha vida corre mais depressa que um atleta foge sem jamais ver a alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como água que lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixa de lado a tristeza, exibir
um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei, ó Deus, que não me consideras inocente, não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então, de que adianta continuar lutando, mesmo que eu leve como sabão, limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, e até minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele, nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e a sua família. Amém?